Olá, turminha do quarto ano. A tia está aqui mais uma vez na nossa aula de história. E hoje a tia vai estar revendo com vocês os povos africanos do Brasil. Vamos lá? A tia colocou aqui uma figura bem antiga. Trabalhadores no passado e no presente. Vamos ver a diferença dessas duas figuras? Aqui nós temos uma figura do passado. E essa aqui é bem atual. Vocês conhecem, né? Essa aqui é a Glória Maria. Ela é uma jornalista da Globo. A tia vai voltar à figura do passado. O que vocês estão vendo aqui? Aqui está retratando senhores, né, europeus, que tinham o quê? Duas pessoas aqui, negras, né, com as suas criancinhas, provavelmente seus filhos, trabalhando, né, de empregado na casa dos senhores. Só que eles não eram empregados. Por quê? Empregado, eles ganham dinheiro, eles têm um salário. E aqui eles são escravos. Por quê? Eles trabalhavam sem ganhar nada. Toda pessoa que trabalha, que não recebe nenhum dinheiro por seu trabalho, ela é considerado escravo. E aqui nos tempos atuais, ela estudou, ela conseguiu se formar, ela trabalha e ela é pago. Então, ela é paga. Então, ela recebe um salário por isso. Foi algo que eles conquistaram, né? Eles recebem um salário pelo trabalho que eles ganham. Algo que não acontecia antigamente. Porque a maioria dos afrodescendentes que eram trazidos da África, eles eram escravos, ok? Vamos lá. A escravidão dos povos africanos. Enquanto os portugueses tentavam descobrir uma rota marítima para as Índias, acabaram percorrendo toda a costa da África, até finalmente contornarem o continente e chegarem a Calicut, uma das cidades que pertence atualmente à Índia. Nessas inúmeras viagens, os navegadores portugueses aproveitam para atracarem seus navios e explorar os novos territórios. Lembra que a tia falou que os europeus, eles saíram de lá, do país deles, né, em busca de quê? Das Índias, atrás de mercadoria. E por acaso eles encontraram a América, o Brasil. Mas antes de eles chegarem no Brasil, eles percorreram toda a África, né? E foi aí que eles chegaram na África e viram como os povos de lá viviam e começou a história da escravidão. A África, naquele tempo, era habitada por diferentes povos. Muitos desses povos estavam organizados em reinos e eram governados por reis que centralizavam o controle político e exerciam o domínio sobre importantes rotas comerciais de marfim, metais, pedras preciosas. Quando os europeus chegaram lá na África, existia o rei de lá também. Como assim todo país tem seu rei, tem seu presidente, lá também existia da mesma forma. E lá existiam vários povos. Não existia só um povo com só uma cultura, existiam vários povos. Naquele período, era bastante comum entre diversos povos africanos a prática de captura de cativos de guerra. Quando um reino saía vitorioso de uma batalha, por exemplo, lhe era permitido escravizar o adversário. Os portugueses logo se apropriaram dessa prática e passaram a capturar escravizados na África para comercializá-lo em Portugal. E o que acontecia lá então? Lá existia vários povos, né? Isso que a tia acabou de falar. Então, eles guerreavam um com o outro para poder ver quem vencia para comandar o território. E o que acontecia? Aqueles que perdiam a batalha, eles eram escravizados por aqueles que ganhavam. Então, essa prática não começou com os europeus, ela já acontecia lá na África. Os europeus se interessam pela compra de escravos. Com o propósito de justificar o tráfico negreiro e a escravização dos povos africanos, os europeus desenvolveram várias teorias de caráter racista. Essas teorias defendiam a superioridade da cultura europeia em relação às culturas dos povos estrangeiros. Os europeus, para eles, só a cultura deles era o que valia. Eles não aceitavam nenhuma outra cultura. A Europa predominava a cultura deles.
Mesmo diante disso, os povos africanos resistiram bravamente às investidas dos europeus e à escravidão. Mesmo separados de seus grupos, os escravizados reagiam contra o cativeiro. Eles lutavam de todas as formas possíveis. Fugiam das fazendas, rebelavam-se contra os maus tratos, não se dedicavam ao trabalho, porque nada do que eles produziam eram deles, e procuravam conservar seus costumes, transmitidos seus conhecimentos para as crianças. Assim, as antigas culturas africanas foram sobrevivendo. O que os europeus faziam? Como lá existiam vários povos e cada um falava a língua diferente, eles separavam, eles capturavam esses escravos e separavam, porque era uma forma deles não se juntarem para formar motim, né? Para eles se juntarem para tentar escapar, para tentar se revoltar de uma certa forma, para poder fugir dali e sair da escravidão que eles sofriam. E eles não aceitavam, gente, eles não gostavam, não queriam ser escravos. Eles não ficavam lá, já que trouxeram a gente pra cá, então a gente vai trabalhar. Eles não aceitavam que eles trabalhavam muitas horas, né? E não recebiam para isso, então por isso que eram chamados de escravos. Então eles tentavam fugir mesmo, não queriam trabalhar e eles eram castigados por isso. Eles eram colocados no tronco, levavam chibatadas, ficavam sem comer. Então isso era uma forma de castigar eles pela rebeldia que eles tinham. Influência africana no modo de vida do brasileiro. Agora vamos ver como a cultura, né, dos africanos influenciou na nossa cultura aqui no Brasil. Hoje podemos identificar muitas influências de povos africanos em nosso modo de vida, em nossas crenças, na música, nas danças e na culinária. Vamos falar da língua, como que a cultura africana nos influenciou na nossa linguagem. O português falado no Brasil tem uma imensa quantidade de palavras originadas da língua africana. Por exemplo, a palavra nenê é uma influência que nós sofremos na nossa linguagem, né? Foi trazida pelos africanos. Moleque, samba, batuque, canga, dengosa, maribondo, e existem várias outras palavras. Todas essas palavras que a tia acabou de falar agora é de descendência africana. Música e dança. A música e a dança de origem africana são influências muito fortes no Brasil. Nós herdamos deles ritmo como o batuque, o samba, o maracatu, a gafieira e também instrumentos musicais, como os bangôs, berimbau, o pandeiro, entre outros. Lutas e esporte. A capoeira, inicialmente, era uma forma de luta que os escravizados praticavam. A capoeira, hoje em dia, né, nós temos como um esporte, né, e até mesmo uma dança. Mas eles lutavam a capoeira para se defender, né, de serem pegos quando eles fugiam. Era uma forma de uma luta, deles se protegerem. Nela, partes do corpo com as mãos e os pés tornavam-se armas, porque eles eram muito rápidos. Mais tarde, a capoeira tornou-se uma mistura de esporte e dança, que é hoje que vemos muito aqui no Brasil. Existem muitas academias com mestre ensinando a arte da capoeira, ok? Essa foi a nossa revisão de hoje, da nossa aula de história. A tia está morrendo de saudades. Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau.